E durante o mês de janeiro, as famílias costumam viajar, sobretudo pelas férias escolares dos filhos. E com esse motivo, com esse motivo das viagens, as suas residências ficam sozinhas, as famílias pegam estrada. Então a gente vai conversar agora com o sargento Frederico, que vai trazer informações, dicas para esse período de férias, pois começou no dia 2 de janeiro a operação Férias Seguras da Polícia Militar. Vou bater um papo com ele aqui agora, sargento. Quais são as orientações? A família viaja, deixa a casa sozinha, quando volta, os criminosos já levaram tudo. Quais são as orientações da polícia nesse sentido? Muito importante essas dicas. A nossa orientação é o seguinte: vai viajar, primeiro faça um contato com o vizinho, né? É muito importante, a nossa primeira segurança são os vizinhos, né? É o mais próximo ali, a gente acostuma brincar, a gente tem o costume de brincar que é o parente mais próximo, correto? Então, assim, certificar das fechaduras, se estão funcionando perfeitamente, fechar tudo, ter esse contato com o vizinho. Se não tiver esse contato com vizinhos, né, tiver uma situação mais isolada e tal, procurar um amigo que possa estar criando, né, uma rotina na casa. Porque é comum as pessoas viajarem e aí vem sujeira na porta, se tiver árvore cai bastante folhas, né? É o primeiro indício, né? O primeiro indício em palestras, em reuniões que a gente sempre fala, orientando a população, é que o primeiro passo é a questão da limpeza da porta. É o primeiro indício que o infrator está passando, ele percebe muita folha, sacolinha, que vem, o próprio vento acaba tocando ali para a porta, e é o primeiro indício de a sujeira na porta ali. É interessante que faça essa faxina, que a pessoa que venha cuidar da casa possa estar fazendo essa faxina, limpando, varrendo ali, recolhendo os lixos, as folhas. Correspondências também é um grande indício, né? Porque o correio, nesse período, chega muita correspondência e tal. É um indício, né? O infrator olha, observa pela greta do portão e percebe que tem correspondências no chão, fezes de animais, né? É importante também não deixar no visual, por exemplo, escada, resto de material. A pessoa fez uma obra na casa, é muito comum. O pessoal faz uma obra, encerra uma reforma na residência e acaba sobrando brita, tijolos, né, areia, e o pessoal acaba estocando isso em cantos do muro, nos quintais. Isso facilita a entrada do infrator e a saída com os objetos que foram subtraídos. Aqui em Januária já tem registros nesse período, Natal e Réveillon, Ano Novo, né? Sobre furtos a residências. E aí a gente vê aqui no centro da cidade, principalmente ali naquela rua Leão 13, algumas residências já foram assaltadas, a gente tem esses registros aqui na polícia. Então esse momento é o momento de fazer essa comunicação com essas pessoas mais próximas, para não deixar aquilo ali abandonado, como se não tivesse ninguém ali naquele momento, que chama atenção, como o senhor disse. Muitas pessoas gostam de deixar também as luzes acesas. O que a polícia orienta nesse sentido? Essa parte também é interessante que ligue a luz à noite. Só que é interessante que faça o contato com o vizinho, ou um amigo do trabalho, alguém da igreja. Às vezes tem gente que acabou de chegar na cidade e realmente não tem essa interação com os vizinhos. Então essa rotina que eu disse anteriormente, criar uma rotina. A família viajou, o proprietário viajou com os filhos, a família viajou, deixar essa pessoa encarregada de fazer essa faxina na frente, recolher os lixos, né, recolher correspondências, fezes de animais que porventura ficou ali, né, e essa questão é muito interessante, criar a rotina na casa. E acender a luz, vai à noite, acende a luz, ao amanhecer retorna ao local. Durante a faxina já apaga a luz. É interessante criar uma rotina na casa. Se deixar a casa abandonada, facilmente eles vão detectar que o imóvel está sozinho e vão entrar. A polícia faz rondas noturnas nesse período? Sim, fazemos ronda na cidade inteira. O patrulhamento ele é extensivo à cidade toda, é feito em todas as ruas da cidade. É muito comum a gente perceber, né, locais assim que no patrulhamento a gente já percebe pela calçada, muita folha, muita sujeira, né? Esse período de chuva, a enxurrada traz muita sujeira. E a não limpeza do local é o primeiro indício, né? É o primeiro indício. Depois vem correspondência, essas outras questões. Mas o chama realmente é a sujeira na porta ali, que é uma coisa fácil de minutos, a pessoa que está substituindo a família ali, que está cuidando do imóvel na ausência dos proprietários, fazerem essa faxina. Ainda falando sobre férias, as famílias pegam estrada, então é uma outra preocupação. Quais as orientações nesse sentido? Sim, interessantíssimo, né? Aí já falamos anteriormente da residência, na ausência né? Essa questão do arrombamento ocorre na ausência do proprietário, né? Só ocorre nessa ausência, essa modalidade
Isso acontece na ausência inteira, completa dos moradores. E nesse caso agora é mais importante, né? Essa sua pergunta agora é mais importante, que aí está envolvendo a vida de toda a família, né? É um risco muito grande às estradas, é uma movimentação muito grande. Então é interessante quem está na condução do veículo ter paciência, tranquilidade, né? A pressa é inimiga, né? Uma frase bastante conhecida, a pressa é inimiga da perfeição. Então é interessante não ter pressa, programar a viagem com antecedência, fazer revisão no veículo. Né, tem pessoas que realmente são muito tranquilas, não troca óleo, não faz balanceamento, esses itens, né, esses itens que tem que ser checado antes de viajar para não colocar em risco a família, né, para evitar que o passeio se transforme em uma tragédia. E as imprudências também são bem constantes nesse período, né? Sim, é o que eu falei, né? Que a ingestão de bebida alcoólica, né? A pessoa, tô aqui, vou almoçar, vou tomar uma latinha de cerveja só, isso não vai né? Um copo só de cerveja, isso não vai influenciar, mas isso acaba gerando problema, né? E questão de programar, o que eu falei, programar a viagem, descansar, né? Principalmente o pessoal que vai estar responsável pela condução, né? A pessoa que vai dirigir o veículo, que vai conduzir o veículo, descansar, né? na véspera da viagem, fazer uma programação certinha, procurar sair no horário certinho, porque a pressa é que leva, a imprudência que leva à fatalidade. Para a gente finalizar, a gente sabe que nossa cidade está cheia também de turistas, as famílias que vêm visitar os parentes aqui. E quais são as orientações nesse período, já que o comércio fica um pouco mais agitado, as pessoas caminham mais pelas ruas, né? Quais são essas orientações? Sim, a cidade, né, é notório para todo mundo, a cidade está bastante movimentada, grande circulação de pessoas, né? Final de ano já tem esse aquecimento no comércio e devido à questão do 13º, né? Grande circulação de dinheiro, grande circulação de pessoas, muita comemoração, né? Muita gente de fora aí visitando os parentes e tal. A gente orienta não transitar aí com grandes quantidades de dinheiro no bolso, né? É muito comum a pessoa idosa, né? Faço essa ressalva aqui com o idoso. Quem tem um idoso em casa aí, né, acompanhar o idoso até o banco, isso é coisa tranquila, simples. Na semana passada mesmo aconteceu aí um furto, furtaram a carteira do idoso com uma grande quantia de dinheiro. Sozinho, foi ao banco, saiu alguém, com certeza observou, acompanhou e subtraiu a carteira com o dinheiro dele e todos os documentos. Então é interessante, eu quero frisar aqui, aproveitando essa oportunidade, que quem tem o idoso em casa acompanhe. Tem muito idoso que não gosta que ninguém acompanhe, não quer que ninguém faz nada, né? Tem um idoso, pessoal mais ativo, né? mais independente, gosta de estar resolvendo tudo sozinho, não é interessante, pelo menos nessa questão bancária. Tem outras coisas que dá realmente para o idoso fazer sozinho e tal, dentro da rotina, no supermercado, uma coisa ali, comprar uma coisa próximo de casa, isso é tranquilo. Agora, banco, a gente sempre enfatiza isso aí, bate nessa tecla que não é interessante que o idoso vá fazer essas transações bancárias aí, saques, e para retornar para casa. Ok, Sargento Frederico, muito obrigada pelas dicas, pelas orientações. Então, a operação Férias Seguras da Polícia Militar segue até o dia 2 de fevereiro. Teve início no dia 2 de janeiro e segue até o dia 2 de fevereiro. Seguindo essas orientações, certamente tudo ficará bem.